Deixa eu compartilhar aqui minha tela rapidinho. O comando Ctrl+P, ele serve para você criar parentesco, né? Então, se eu tenho dois objetos, como, por exemplo, o chassi do drone e as hélices, eles são objetos separados. E com Ctrl+P, você deixa eles linkados, né? Então, quando você moveu a hélice, perdão, o chassi, a hélice acompanha o movimento, né? Então, você consegue isso com o comando Ctrl+P. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Eu estou usando aquele modelo padrão que o professor Warley imprimiu. Vocês estão vendo aqui, eu fiz essas hélices, uma hélice simples. Também foi simples, eu apenas adicionei um cilindro. Desculpa. Então aqui eu apenas utilizei, como vocês viram, é uma forma simples, né? Um cilindro, e em cima eu também peguei um plano, fui modificando, esticando ele, e no final eu apliquei um modificador, um Subdivision Surface, né? Vocês já viram para que serve, né? Ele serve para você deixar mais arredondado. Uma dica que eu dou é quando a superfície ficar muito, que a gente chama quadriculada, e você quiser dar uma alisada nela, você seleciona o objeto, pressiona a tecla F3 do teclado, do seu teclado, né? No caso F3. Aí ele vai carregar a janelinha aqui de pesquisa, né? Para você pesquisar um comando. E aqui vocês vão escrever Shade Smooth, né? Shade Smooth. S-H-A-D-S-M-O-O-T-H. Aí o que ele vai fazer? Quando você escreve Shade Smooth e clica aqui no comando, aí ele vai deixar a superfície bem lisa. No caso, a minha já está porque eu já tinha aplicado, né? Então, sempre que vocês estiverem fazendo uma modelagem e a superfície ficar muito quadriculada, né? Então, vocês podem aplicar o comando F3 e escrever Shade Smooth, que ele vai alisar. Então, a hélice é a parte mais fácil que vocês vão fazer. Vocês perceberam que quando eu clico num objeto, eu consigo selecionar só o objeto? Como é que vocês fazem isso? Vocês clicam no objeto que você quer editar e pressiona a barra de divisão do seu teclado, barra de divisão, barra invertida, né? Então, eu pressiono barra invertida, aí o Blender me deixa só o objeto que eu selecionei, para que eu possa depois vir aqui e fazer a edição dele, só daquele objeto, né? Bem aqui no canto, vocês estão vendo, tem o ícone do zoom, tem o ícone do Move, que é a tecla P. Aí aqui tem a visão de câmera, que se eu clicar ele vai para a câmera, ou volta. E aqui embaixo tem o ícone para você mudar a perspectiva, né? Isométrica e ortográfica. Agora, para você voltar para aquela cena anterior, eu pressiono a barra invertida e ele volta para a cena e mostra todos os objetos que estão aqui. Se eu quiser editar uma hélice específica, basta eu clicar na hélice e pressionar a barra invertida, que ele vai deixar eu editar só aquele componente. Isso facilita quando vocês, por exemplo, o Emanuel ele fez um cenário e botou o drone dentro. Então, se ele for fazer um cenário grande, com árvores, com prédios, com pessoas e objetos, vão ter muitos objetos na cena, e ele não vai conseguir editar com facilidade. Então, é um drone simples. Eu coloquei também as quatro hélices, e para você duplicar, vocês sabem, né? Só seleciona o objeto que você quer, dá um Shift D, e aí ele consegue fazer a duplicação, né? Como é que eu faço a animação no caso das quatro hélices, né? Se eu der um play aqui, já está funcionando, né? Mas eu vou apagar tudo e mostrar para vocês como é que eu fiz, né? Então, digamos que eu estou aqui no modo de shader deles. Eu dividi minha tela, aqui no canto esquerdo está a visão superior, né? Que é para eu ver o drone de lado, de frente, por cima, por baixo, né? Para ver por cima é o 7, para ver por baixo é Ctrl 7. Para ver pelo lateral é o 3, para ver o lado esquerdo é Ctrl 3. Para ver na frente é o 1, e para ver atrás é o Ctrl 1.
E o 5, ele muda para a perspectiva que eu quero visualizar. Agora, como é que eu fiz a animação, pessoal? Eu dupliquei as hélices, aí eu seleciono uma das hélices, que foi a original, que eu fiz a duplicação. Eu vou aqui embaixo, eu separei a minha parte inferior da janela, e aí eu vou bem aqui, ó, na opção Graph Editor. Então, quando eu mudo para o Graph Editor, o Emanuel e o Rafa, eu acho que eles foram em uma outra janela que permite, que é o Dop Sheet. Timeline. Aqui no Dop Sheet, né? Que vocês editam os campos chaves, né? Eu utilizei a opçãozinha de baixo, que é o Graph Editor. Então, deixa eu zerar ela aqui para eu fazer do zero. Aí, como é que vocês fazem? Vocês selecionam a hélice que você quer girar, clica com o botão I, e o botão I ele serve para eu adicionar um campo-chave, que eu controlo todo o comportamento dos objetos que eu quero animar, né? Então, eu tenho que tomar o cuidado de vir aqui, ó, clicar no botão para pular para o frame 1, que eu estou no frame 1, e aqui vai até o frame 250. Então, eu vou para o frame inicial, seleciono o objeto, pressiono o I, e escolho a opção Rotation. Quando eu clicar no Rotation, eu vou criar um campo-chave de rotação. Então, ó, clico aqui, aí no canto esquerdo ele já apareceu, ó, Object Transform. Ele criou, ele fotografou esse drone e criou um campo-chave nesse ponto, para aquela hélice específica, né? E aí aqui no canto vocês vão clicar aqui no Object Transform e vão apagar os eixos X e Y, porque eu quero que a hélice gire no eixo Z. Então eu vou clicar aqui, ó, Euler Rotation, X e Y. Clico com o botão direito e depois eu pressiono Deletar Canais. Aí ele vai ficar só o eixo Z, o keyframe do eixo Z. Eu vou aqui no lado esquerdo, ó, se eu pressionar N, se não tiver nada, vocês pressionam N, ele vai exibir o menu lateral da janela dessa tela, né, de animação. Se eu pressionar N, eu vou aqui em cima, ó, vou clicar aqui no Euler Rotation, F-Curve, aí eu tenho o modificador Generator aqui, ó, Generator, e quando eu pressionar o botão do Play, ele já vai conseguir girar a hélice. Tá? Então, é uma outra forma de vocês fazerem a animação delas, é um pouco diferente do que o Rafa e o Emanuel fizeram, né? Mas ele vai funcionar também da mesma forma, só que vocês vão usar a opção Graph Editor. Então, galera, agora a gente vai parar um pouquinho, né? São 10h28, eu vou dar uns 10 minutos para vocês tomar uma água, descansar um pouco, e aí a gente retorna. A Hilary levantou a mão aqui, né? Oi, Hilary. Professor, é porque ficou uma hélice sem se mexer, então teria algum problema? Não, é que você poderia apenas duplicar, né? Você poderia duplicar. Se eu pegar essa hélice aqui, por exemplo, dar um Shift D e mexer nela, né? Ó, entendeu? Eu pego ela, aí eu vou e posiciono lá G no local da outra, né? GZ, aí eu encaixo, depois eu dou um play e aí elas giram. Agora, o que acontece se eu movimentar o drone? Ó? As hélices ficam paradas. Aí aqui entra o comando Ctrl P, que é para ele fazer o parentesco, né? Fazer a ligação das hélices com o frame. Como é que você vai fazer? Você vai clicar no frame, depois você vai clicar nas hélices, ó, nas 4 hélices. Ou você pode fazer o contrário, seleciona as hélices, depois seleciona o frame e vai digitar Ctrl P.
Quando você digitar Ctrl P, ele aparece o menu Set Parent To, ou seja, criar parentesco, e aí você vai escolher a opção Object. Quando você clica no Object, ó, agora o drone está todo ligado, né? Então, se eu pressionar a tecla Play, as hélices vão começar a girar, e aí eu posso pegar o drone, ó, RR, e movimentar. É um pouco diferente do que o Emanuel fez, né? Então, eu posso deixar ele nessa posição, parar aqui nesse frame, pressionar I, Location, Rotation, aí eu posso avançar para o frame 140, dar um GZ, subir, RR, posicionar de outro jeito, e Location, Rotation. E aí ele vai gerar aqui, ó, uma variação, né? Nesse frame ele está numa posição, aqui ele está em outra. Eu posso voltar lá para o início e dar um play. Aqui ele está parado numa posição, e aí quando chegar aqui ele começa a fazer os movimentos de acordo com o que eu fui criando os frames. Tá bom? Então, vamos para o intervalo e voltando eu vou dar um tempo para que as equipes que não fizeram a hélice modele a hélice e faça a animação. E aí a gente vai ficar aqui para poder tirar dúvidas caso vocês não consigam. Então, a primeira dica é, quando vocês forem modelar o drone, as peças que tiver mais detalhes, vocês têm que fazer o mínimo de subdivisões possíveis. Tá? Usa o Subdivision Surface só para dar uma arredondada, mas se a malha ficar muito pesada, é melhor não usar o Subdivision Surface, porque realmente o Blender precisa de uma máquina com muita memória. Tem que ter muita memória, não é nem a questão de processador, porque senão ele consome tudo. Agora, por exemplo, aqui nesse arquivo, quando vocês forem importar uma outra peça que está fora do arquivo Blend, vocês façam assim, ó, File. Como vocês tentaram fazer o import, às vezes vocês não conseguem importar por aqui. Eu geralmente faço o seguinte, eu venho na opção aqui, ó, Append, File, Append, aí eu clico em Append, ele vai abrir essa janela aqui, eu vou procurar o arquivo que eu quero importar as peças, por exemplo, esse recorte bull, e clico em Append. Quando eu clicar em Append, ele vai abrir uma pasta com todos os arquivos do ponto blend, ó. Os brushes, as câmeras, as collections. Eu vou procurar aqui a opção Object, e ele vai me mostrar todos os objetos que estão naquele arquivo .blend, ó. O cubo, a câmera e uma lâmpada. Eu quero importar só o cubo. Aí eu clico no cubo, seria o que o Emanuel faria, né? O Emanuel abriria o file, append, selecionaria aquele arquivo da hélice, abriria a pasta Object e depois clicaria no objeto que corresponde à hélice dele lá. E aí depois basta clicar no botão Append. O que é Append? Ele vai anexar esse arquivo lá no seu arquivo original, perdão, de destino. Pronto, ó. Tá bem aqui, ele trouxe, ó, a peça lá do outro arquivo. Eu vou colocar ela aqui no cantinho, GX, Scale. E agora, se eu for aqui abrir o arquivo, a pasta onde estão os arquivos originais, aqui, ó, framedrone.stl. Olha o tamanho dele aqui, pessoal, ó. Ele está com 13 MB. Vocês estão vendo que ele está super detalhado, né? Se eu salvar, vocês vão ver que ele quase não vai aumentar de tamanho. Aqui, ó, STL 13.1 MB. Ele continua do mesmo tamanho. Mas por que isso? Porque quando vocês forem modelar, eu vi que tem aquele drone que parece o Enterprise, né? Eu não vi a malha dele. Mas se vocês abrirem aqui, ó, esse arquivo, ó, ele está bem detalhado, mas não tem tantos polígonos quanto parece, né? E se eu for aqui nas hélices também, ó, elas estão bem simplificadas também, ó, com poucos polígonos. E eu estou usando o modificador Subdivision Surface. Para diminuir o tamanho do arquivo, vocês também podem evitar de colocar modificadores que subdividem demais a malha. Eu tirei o Subdivision Surface, mas eu não precisava.
E a peça aqui que eu modelei também, ó, se vocês forem ver a estrutura dela, ó, também são poucos polígonos. Por quê? Porque se você vier nessa peça e aplicar um Subdivision Surface e for dando várias subdivisões aqui, ó, a peça vai ficar bonitinha. Ó, fica toda bem modelada. Mas se o computador de vocês não tem uma boa memória, na hora que você salvar e aplicar isso daqui, ó, a quantidade de polígonos vai aumentando. É que ainda foi pouco, né? Essa peça aqui. Então, evitem de usar o Subdivision Surface se vocês não precisam de tantos detalhes na peça. Isso ajuda a diminuir o tamanho do arquivo original. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou dar agora algumas dicas de renderização, para vocês poderem melhorar um pouco a apresentação das animações de vocês, ou até mesmo os logotipos, quem quiser fazer, se quiser transformar o seu logotipo em 3D, não é obrigatório, né? Mas, beleza. Quando vocês forem renderizar alguma imagem, geralmente, quando eu abro uma cena vazia, ele vai ter uma lâmpada e vai ter uma câmera. No caso aqui desse projeto, eu criei uma câmera, posicionei ela bem distante do drone. Então, quando eu pressiono 0, ele me mostra a imagem que eu estou focando. Se pressionar F12 no teclado, ele vai renderizar essa cena do jeito que ele está visualizando. Ó. Olha como ela aparece aqui, ó, toda escura. Né? O fundo cinza, o drone também está com a cor de fundo e as hélices escuras. O que eu posso fazer aqui? Eu posso criar materiais com cores diferentes para cada peça. Então, por exemplo, deixa eu apagar essa caixa. Se eu quiser colorir o drone aqui com uma cor amarela ou laranja, eu vou fazer o seguinte, eu seleciono o objeto que eu quero colocar o material, eu vou aqui no canto direito e procuro o ícone do propriedades de materiais, é um pequeno globinho, né? Materiais, properties. Aí aqui eu vou clicar no botão New para gerar um novo material. Quando eu clicar no novo material, ele vai aparecer o material cinza e eu vou colocar o nome do material aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar material frame, ou seja, é o material do frame, do corpo do drone. Para esse material ser aplicado, eu vou escolher aqui, ó, clicar embaixo no Base Color, que é a cor base, aí eu posso colocar o drone da cor que eu quiser, verde, azul, rosa, vermelho. Então, vamos deixar ele aqui azul. Ó, então, ele já mudou a cor. Se eu clicar em salvar e pressionar F12 novamente, aí vocês já vão visualizar aqui, ó, que o drone já está com a corzinha mais alegre, né? Está vermelho as hélices e o corpo do drone está azul, mas ainda está escuro. Como é que eu melhoro isso? Eu posso adicionar uma lâmpada, né? Uma lâmpada aqui dentro do cenário, ou eu posso vir aqui, ó, no canto direito, eu vou clicar nas propriedades do render, tá aqui, ó, propriedades do render, e eu vou mudar o tipo do motor de renderização, ó, render engine, ou render engine. O Blender permite que vocês renderizem ou no Eevee ou no Cycles. Né? O Eevee ele vai renderizar direto no processador, na placa de vídeo. E o Eevee ele também tem a opção para você escolher renderizar pela CPU ou pela GPU, que no caso é a placa de vídeo. Eu vou mudar aqui para GPU, vou clicar na área de trabalho e vou pressionar F12. Aí agora eu aguardo, ó, vocês vão ver que no Cycles, essa configuração básica, agora já está um pouco mais clara a cena. Ó. Fica bem melhor do que no Eevee, né, no renderizador de Eevee. Então, quando forem renderizar, renderizem pelo Cycles, que ele já dá uma qualidade melhor, uma definição melhor. Mas aí lembrando que vocês podem melhorar e deixar mais clara a cena. Como, Eric? Você pode fazer o seguinte, vocês vão embaixo, ó, na configuração do mundo, né? Word Properties.
que é um símbolo de um globo, um pequeno globo. Vocês vão clicar nele e bem aqui embaixo tem a opção Ambiente Occlusion, né? Ou oclusão de ambiente. Se eu ligar a oclusão de ambiente e pressionar F12, olha a qualidade do render. Já deu uma melhorada, né? Que aí você já vê o drone com mais detalhes, ó, né? Com a qualidade um pouco melhor. E eu não tenho nenhuma lâmpada aqui na cena, né? Já dá para ficar uma animação com uma qualidade melhor quando vocês forem renderizar. Eric, mas como é que eu faria para colocar uma lâmpada aí nessa cena? Então, para adicionar lâmpadas ou uma câmera nova, que é do Rafael, por exemplo, a do Rafa, quando ele apertou F12, ficou vendo foi de cima, né, Rafa? Meio perpendicular. Se eu quiser adicionar uma lâmpada nova, basta clicar Shift A. Aí bem aqui embaixo tem Light. Vocês têm 4 tipos de lâmpadas: ponto, sun, spot e área. Eu vou adicionar uma lâmpada do tipo sun, que é do tipo sol. Aí ela aparece aqui, ó, perdida. Para você centralizar aqui no meio da tua 3D View, vocês vão pressionar Alt G e ela vai bem para o centro da cena, ó. Aí aqui basta você fazer o seguinte, G, Z e colocar ela lá em cima. Quando eu pressionar F12, a cena vai ficar um pouco mais clara, porque eu adicionei uma luz que está simulando a luz solar, né? Então, vocês vão ver que a qualidade da animação, pelo menos na iluminação, ó, apenas passos simples você deixa com uma qualidade melhor. Só repetindo. Habilita os cycles aqui em cima, nas propriedades do render. Se tiver IVE, vocês mudam para os cycles. Quem tiver placa de vídeo pode habilitar a GPU. Quem tiver só CPU, deixa a CPU habilitado. Vem aqui no globo, nas propriedades do mundo, e habilita o ambiente occlusion. Se você quiser simular o sol de verdade mesmo aqui no Blender, vocês vão fazer o seguinte, vem aqui no cantinho, ó, na surface, ou superfície, você pode mudar o background da cena, você pode clicar em color e mudar aqui o fundo, né, que está cinza. Posso colocar ele mais azulado, por exemplo, mas se ficar azul vai ficar muito parecido com a cor do drone, né? Dá um F12. Viram? Eu mudei aqui a propriedade da color do background e aí ele já consegue me mostrar o background com a cor que eu escolhi. Uma dica para quem tem computador que tem pouca memória. Quando estiver renderizando nessa tela, minimiza a tela, deixa ela menor, assim, ó. Porque aí você vai diminuir a área que ele está considerando, né, a área da tela para renderizar. Então, você diminui a área que ele precisa renderizar e isso consome menos da memória do processamento. Ó, tá vendo? Está indo um pouco mais rápido. Terminou. Aí depois você só amplia para você poder visualizar o resultado. Para você salvar esse arquivo, basta você ir... Tudo bem, Francisco? A gente vai deixar a aula gravada, tá, professor? Valeu, um abraço. Então, pessoal, depois que se eu quiser renderizar esse frame, basta eu clicar aqui, ó, imagem, salvar como. Quando eu clicar em salvar como, eu vou escolher a pasta que eu quero salvar. Ele vai abrir a pasta aqui, ó. Aí eu vou salvar e colocar o nome aqui, ó, drone steam.png. Tem vários formatos, eu vou deixar o PNG normal mesmo e vou salvar. Quando eu quiser renderizar a animação, digamos que eu execute a animação desse aqui, ó, eu quero renderizar essa animação, eu vou lá para o início da animação, clico aqui na opção inicial, aí eu posso mudar para timeline aqui, ó, no início da animação, ou no final. Para renderizar
Eu posso definir aqui a qualidade, né, do render. Por exemplo, eu estou aqui no render 128. Esse valor 128, quanto maior esse número, maior a qualidade final da renderização, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 200, só que cuidado, tá? Quanto maior esse número do render aqui, mais pesado pode ficar o processamento da renderização para vocês. Então, eu coloco 200 se eu quiser aumentar. Logo abaixo da opção propriedades do render, eu tenho uma pequena impressora. É na impressora que vocês configuram a resolução da imagem. Por padrão, ela vem Full HD, que é 1920 por 1080 pixels. Uma maneira também, pessoal, de você diminuir o tempo de render é você diminuir aqui, ó, o percentual da resolução. Se vocês colocarem 50%, quando vocês pressionarem F12, o render vai andar um pouco mais rápido. Ele vai diminuir um pouco a qualidade da imagem, né, da resolução. Ele vai reduzir a resolução em 50%. Aí isso permite que o render ande mais rápido, tá? Então, verifiquem se o de vocês não está Full HD e 100%, porque isso deixa um pouco mais pesado a imagem. Por último, a última dica que eu vou dar aqui é como é que eu faço para renderizar esse vídeo aqui do drone, né? Girando as hélices. Eu faço o seguinte, aqui mesmo na aba, abaixo de dimensões, vocês vão encontrar a opção Output, que é o arquivo de saída. Então, vocês vão marcar Output, clicar aqui na pasta onde vocês querem que o vídeo apareça, né? No caso, eu estou dentro da pasta da oficina Make Drone. Aqui embaixo eu vou escrever o nome da animação. Eu vou colocar aqui, ó, Drone Steam. É o nome do arquivo que eu vou gerar de vídeo, né? E bem aqui embaixo, no File Format, vocês escolhem o formato de vídeo ou o formato de imagem. Por exemplo, eu vou escolher o formato aqui, ó, pode ser um AVI, só que fica muito grande, ou eu vou escolher o FFmpeg, né? Que é o formato de vídeo que fica comprimido e a qualidade também não fica ruim. Aqui embaixo no encoding, vocês têm algumas outras opções para vocês configurarem, por exemplo, AVI, MP4, arquivo do QuickTime, Matroska, que é aquele formato de arquivo que você reduz um arquivo que tem 1 GB de vídeo, você pode salvar em formato Matroska, MKV, que ele fica bem pequenininho e a qualidade também não é ruim. Isso é quando vocês não têm muito espaço no HD. O arquivo OGG é formato de vídeo open source, também fica pequeno. Eu vou marcar a opção MP4 aqui. E eu posso definir que o vídeo vai ser preto e branco ou colorido. Aí, quando terminar, nessa parte aqui, ó, você vai vir em Render e clicar Render Animation. Então, quando eu clicar no Render Animation, o que o Blender vai fazer? Ele vai começar a fazer o processamento, né, dessa animação e vai gerar o resultado dela, né, lá naquele arquivo, na saída que eu coloquei aqui, ó. Ele vai renderizar, ó, frame 1, frame 2, e aqui ele vai mostrando quanto de memória que ele está consumindo, ó, 48 mega de memória para renderizar esses 250 frames. Se eu abrir aqui, ó, o arquivo da oficina, olha aqui onde está, Drone String Steam, o arquivo de MP4 está sendo gerado. E aí vocês deixam renderizando aqui 1 hora, 5 dias, 2 semanas, e um dia essa animação está pronta para vocês mandarem para mim. Então essas eram as dicas finais que eu queria dar hoje, tá, pessoal?